realmente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Tem princípios. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Não é fazer o que quero, e sim o que tem que ser feito. Não é fazer o que quero, e sim o que tem que ser feito. Quando você libera, você se livra. Nossa missão é amar o que Deus ama e querer o que Deus quer. Essa é nossa missão. O resultado é amar a Cristo e amar pessoas. Esse é o reflexo de quem, de fato, aceitou a Jesus como teu Salvador. Nossa paixão é por vidas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, apaixone-se também. Como a Thay ensinou a gente já hoje, né? Amando-as como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Amém? Adão foi uma pessoa real, que juntamente com Eva deu origem da raça humana. Paulo confirmou isso diante dos filósofos gregos no Areópago de Atenas, dizendo em Atos 17, 26. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra. Amém? Boa noite. Shalom, graça e paz. Vocês chegaram, estão aí? Amém? Esperar o povo se assentar. Glória a Deus. Que ambiente, né? Que palavra. Que mover de Deus nessa noite. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que na presença dEle, na casa dEle. Esse é o lugar onde nós somos transformados no nosso caráter, na nossa personalidade, e temos a oportunidade de sermos pessoas não só melhor, né? Ser melhor, mas sim ser transformado. Não mais escravo e sim livres. Não mais filhos da perdição, mas salvos em Cristo Jesus para um novo tempo, para um novo de Deus para a nossa vida. Eu tenho essa plena convicção de que você está aqui porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te deu essa oportunidade hoje de você estar aqui com a gente nessas 12 horas de adoração para receber uma palavra de Deus que vai nortear a tua vida, vai te dar direção e você vai sair daqui revigorado, empoderado pelo poder de Deus e pela paixão por vidas. Amém? Primeiro eu me amo, depois eu amo o próximo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse é um dos princípios que nós precisamos aplicar a ele todos os dias da nossa vida. Amém? As emoções não podem definir suas escolhas. Isaías 35, 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza. Isaías descreve um cenário de restauração. O capítulo destaca a transformação de um ambiente árido, desolado, em um lugar de beleza e alegria, simbolizando a restauração espiritual e física do povo de Deus. Uma mensagem de esperança, Isaías nos oferece, mostrando que mesmo em meio às dificuldades e provações,
nossa terra, Deus tem o poder de transformar nossa realidade e nos conduzir a um futuro de alegria e paz. Plenamente com Cristo. Promessas de Deus, promessas liberadas sobre você e você esqueceu. O que você tem feito para ativá-las? Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E o tema da palavra que eu tenho de Deus para os nossos corações nessa noite é palavra forja. A palavra forja. Tudo se fez pela palavra. Lá no Éden, Deus constituiu Adão e Eva, marido e mulher. Pela palavra Deus os criou. Pela palavra Deus criou toda a humanidade. Toda a raça humana foi feita pela palavra, pelo nosso Deus. E isso nós precisamos entender, que nós não somos frutos do acaso. Nós fomos criados pelo nosso Deus, a imagem e semelhança dele. Não somos qualquer ser, né? Não somos uma filosofia. Nós somos originais. Nós temos essência, nós temos caráter, temos princípios. E em Cristo Jesus, nós somos transformados, né? Assim como a chuva vem e rega a terra, e a terra dá o alimento, o nutriente necessário para que aquela plantação cresça, frutifique e floresça. Assim Deus também faz na vida do homem, da mulher, do jovem, uma criança que decide andar pelos princípios da palavra. A palavra vem como a chuva, ela alcança os nossos corações, ela entra em nós e nos faz sermos transformados pela palavra dele. E ele tem essa transformação para a sua vida nessa noite. Você quer de fato ser transformado? Não mais escravos do medo, não mais pecadores, mas sim transformados pelo poder do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que nós cometemos um ato de injustiça, o sangue de Jesus vem e nos justifica. Ele nos limpa, ele nos cura, ele nos perdoa, ele nos dá esse acesso ao Pai, aonde nós podemos orar, a nossa oração é ouvida, nós falamos com ele. E ele nessa noite quer revelar a você como Pai, como Pai. Acessamos muitas vezes a ele como Deus poderoso. Poderoso Deus, ele de fato é poderoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é de fato Deus presente. Mas ele quer se revelar a você nessa noite para que você seja forjado pela palavra dele como Pai. Ele quer se revelar a você como Pai. E eu pergunto a você, há quanto tempo você não chama mais de Pai? Há quanto tempo você não se quebranta mais diante dele? Quanto tempo tem que você não dobra os seus joelhos e vai orar, falar com ele no teu secreto? Onde está aquele lugar secreto? Aonde no início você orava, você falava com ele, você o buscava, você queria tanto se livrar daquele peso, você queria tanto ser curado, você queria tanto uma porta de emprego, você queria tanto ser feliz, ser completo. E o milagre chegou, a bênção chegou, Deus começou a agir na sua vida, as portas se abrem, isso de fato é verdade. Aqueles que aceitam Jesus entram para a igreja, ele nos dá essa oportunidade, nós sermos ativados aqui, na nossa mentalidade, e começamos a sermos transformados por crenças, doutrinas que carregamos e às vezes nos impede de avançar espiritualmente, profissionalmente e pessoalmente. A igreja, ela faz isso. Ela te ajuda a você ativar a sua fé, a você saber que você pode sim viver melhor, que você pode sim ter dias melhores na sua vida, pode ter um casamento restaurado,
pode ter um filho afastado dos caminhos do Senhor, na presença de Deus, pode ter uma porta de emprego abertas, só pelo fato de você acreditar, de você exercer a sua fé em Jesus. Amém? É a fé. É a fé. É a credibilidade que você dá à palavra dele. É a credibilidade que você dá quando você vem à casa de Deus. É a credibilidade que você dá no momento de adoração, sabe? De busca, de intensidade. Adoração não muda o adorador, ele é Deus. Quem precisa ser mudado é você. Não é o quanto os músicos cantam, não é o quanto eles ministram, é o quanto você está disposto a receber. Eu já vi pessoas vazias. Eu já vi pessoas, sabe, que você olha assim, meu Deus. E depois, quando você senta, você conversa, você diz assim, Jesus, você precisa de fato proclamar Jesus, não só com suas palavras, mas com suas atitudes. Que as atitudes, elas falam mais do que palavras. O legado que você deixa. Legado é aquilo que eu vou deixar. É o exemplo que eu deixo para a minha próxima geração. Herança é bens. E o que você vai deixar para a sua geração? O que você tem plantado para a sua geração? Aonde você está semeando? Sementes, palavras, com palavras, sementes com atitudes, sementes na oração, na leitura da palavra. Ah, pastora, mas eu não consigo mais. Vamos voltar às práticas do primeiro amor. Vamos lembrar lá do início. Eu ainda lembro do meu início. Mas depois eu já tive tantas experiências com Deus. E essa madrugada eu tive uma experiência tão forte com o meu pai, com o meu Abba. Aonde ele veio, sabe? Ele entrou na minha sala. Ele entrou na minha TV. E aquele ambiente foi totalmente, sabe? Preenchido, tomado pela presença de Deus. Eu estou desde as 3 horas da manhã acordada, orando, buscando a Deus. A minha primeira experiência com Deus foi aos 9 anos, vendo meu pai e minha mãe orar. Vendo meu pai e minha mãe de joelhos, orando a Deus. Eu conto essa história num livro, Mulheres que Floresceram no Deserto. Eu fui convidada a participar de um capítulo, que gerou 5 folhas. E ali eu conto a minha experiência, a minha primeira. Mas tantas outras eu tive e quero ter. Acabei de ter uma agora com ele aqui. É o quanto você está disposto a senti-lo, a ser verdadeiro com ele. A palavra de Deus diz que ele busca, ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Logo eu entendo que a adoração ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser sincera. Porque ele me vê quando ninguém vê.
E o momento que mais Ele se revela a nós, não é quando a gente está dando aquele sorriso sarcástico, como se não fosse para mim, eu rejeitando. Não. Ele se revela a você no teu secreto, no teu particular. Aquilo que o pastor ainda não sabe, você ainda não contou. Aquilo que o teu patrão não sabe. Aquilo que os seus pais não sabem. Que você nunca contou para os seus pais, você não tem coragem de contar. Se revela a Ele como você é. Diga para Ele: Pai, eu estou aqui. Aqui estão as minhas imperfeições. Eu coloco diante de Ti todo o meu eu. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu reconheço que sou falho, sou pecador. Eu reconheço que eu erro. Eu reconheço que eu não sou perfeita. Mas muda-me, Deus. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais enganar. Jacó teve o teu momento com Deus. Ele decidiu não só a vida dele, da família dele, mas de toda uma geração. Porque é o legado que eu vou deixar. É que os meus filhos vão fazer. É que os meus netos vão fazer. É que os meus bisnetos vão fazer. Com aquilo que eu vou deixar para eles. É sobre isso que eu quero despertar você. É a sua próxima geração. Toda maldição, ela é quebrada na cruz de Jesus. Todo escrito de dívida que era contra nós foi quebrado na cruz de Jesus. Ele se fez maldição por nós. Então em Jesus eu sou livre, em Jesus eu sou perdoado. Mas não dá. Não dá para pedir perdão hoje. Como diz o pastor, troca de pecado. Amanhã de novo. Amanhã de novo. Aí é deformidade de caráter. Eu era, agora eu não sou mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Enganava, agora eu não engano mais. Eu paguei um preço por isso. Mas ele teve a vida dele mudada. Ele foi sincero. Ele foi sincero na luta dele com o anjo. Jacó disse assim: olha, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Eu não quero mais ser um enganador. Eu quero ser mudado. E ele lutou. Cadê o nível da tua luta? Cadê o nível da tua coragem? A régua para subir aqui é alta. A régua para servir aqui é alta. Você viu? Eles não foram escolhidos fora do tempo. Eles foram chamados no tempo certo. Mas para dar fruto. Para frutificar. Minha paixão é por vidas. Ontem foi sepultamento de uma tia nossa. E
Eu falei com o pastor assim, quer ganhar, pastora? Vamos aprender agora, né? Vou falar. A irmã chegou para mim e disse assim, me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de você, Vanilda. Ela estava sepultando a mãe dela. Eu não tenho mais ninguém. Ela estava dizendo assim para mim, a minha esperança toda estava na minha mãe. E realmente uma mulher de Deus mesmo, eu a conheci. Mas me ajuda, Vanilda. Sabe quando você ouve esse pedido assim, me ajuda, que aquilo toca o teu coração, que você corta lá, penetra no teu interior. Quando você tem um amor genuíno por Jesus, visceralmente, onde todas as suas vísceras são todas tomadas por esse amor, não tem como você não se compadecer com um necessitado. Não tem como você não abrir a tua boca e falar de Jesus. Não tem como você ser um agente secreto, né? Não tem como você só ser por trás das câmeras. Deus quer tirar a igreja do anonimato. Deus quer tirar a igreja das telas e levar ao campo para ganhar vidas. O que Deus fez na sua vida, o que Deus tem feito através de você. Quantas vidas você já falou do amor de Jesus? Quantas vidas foram alcançadas através do teu testemunho? Porque Ele começa a obra em nós, depois através de nós. Você só precisa abrir a sua boca, você só precisa abrir a sua célula. Você só precisa ser apaixonado. Deus cuida de quem cuida. As pessoas estão carentes do amor de Deus. Estão carentes de tudo isso que você recebeu aqui agora. Um abraço, uma palavra, uma oração. Um louvor que toca em você, te leva à presença de Deus. E a gente se enche nessas 12 horas para transbordar. As pessoas não querem a vida que você tem, elas não querem as vidas que nós temos, elas querem quem nos transformou. Elas querem conhecer esse caminho aonde você foi transformada. Quem cuidou de você, quem discipulou você. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Que você põe a sua cabeça assim, ó, e ele ora, ela ora por você. Abençoa você. Ninguém vai a algum lugar sozinho. Precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas que vai segurar na nossa mão e vai dizer assim, ó, 1 milha não, vamos 2 que eu estou contigo. Eu estou do seu lado. Talvez essa pessoa seja dentro da tua casa o teu marido. Talvez essa pessoa seja dentro da tua casa um filho, sua esposa. Talvez no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. Os frutos pelo Espírito de Deus em nós, Ele alcança pessoas, os frutos do Espírito.
Porque quando a gente aceita Jesus, a gente entra nessa condição de filho. A gente tem de fato um pai por nós. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar das suas emoções, conflitos. Ele quer te dar nessa noite autoridade espiritual no seu emocional. Ele quer cuidar das suas emoções, para que ela não vire uma ação e roube você de viver o propósito original de Deus. Peça ajuda. Nós temos células, temos redes, temos discipulado, temos as escolas ministeriais. Não é só aceitar Jesus. Não, não. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um poder. Ele é uma pessoa. Ele quer caminhar do seu lado com você. Seu amigo. Eu falo com ele todos os dias. Eu falo com ele de madrugada. Me perdoa se eu esqueci de você. Me perdoa que eu não te acessei. Mas eu estou aqui, fica aqui comigo. É mais que um abraço fraterno. A pessoa do Espírito Santo, sabe, ela nos empodera, nos revigora, nos fortalece. As dificuldades, as assolações, a gente aplica a palavra de Deus. E Ele vem. A gente chama. Pela cruz de Jesus eu fui salvo. Pela cruz de Jesus eu fui redimido. E eu não sou mais escravo do medo, da maldade. Eu não sou mais uma menininha de 9 anos. Eu não sou mais uma criança, eu cresci. Mas é mais fácil a gente ficar, né? Quando eu era... Tinha uma música assim, quando eu era navegante do submarino amarelo. Uma dupla que antigamente cantava. A gente cresceu. A gente já não é mais, sabe? A gente agora é espiritual. A gente ora. A gente lê a Bíblia. Somos batizados com o Espírito Santo. Falamos em línguas, recebemos dons. Dom de cura. Para manifestar o poder de Deus. A igreja precisa avançar em todos os níveis. Pessoal, profissional, espiritual. Precisamos crescer espiritualmente. Quando eu amadureço, eu consigo avançar. Porque eu não sou mais refém do que dizem, do que falam, do que pensam. Temos domínio. Lembra? Caim, quando foi ofertar, Deus disse para ele, eu vi a maldade do teu coração. Mas sobre esse desejo você pode dominar.
pai e a mãe comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o legado que deixou. Nós temos o domínio. Por que ceder? Por que não negar? Por que negar Jesus? Porque quando eu deixo de cumprir os princípios, eu estou negando. Eu estou apedrejando Ele. Aí às vezes é mais fácil, né? A mulher que tu me deste. É mais fácil eu olhar pela visão do outro do que eu me olhar no espelho e ver que realmente eu preciso mudar. Realmente não é ele, sou eu. Tudo muda quando a gente muda. Vale a pena? A vida precisa valer a pena. Vale a pena o preço? Eu não nasci para não viver uma vida com propósito, sem propósito. Eu não nasci para viver uma vida desregrada. Jesus veio trazer o reino de Deus. Eu falo nos meus gabinetes de atendimento, Jesus veio colocar ordem. Ele veio mostrar para a gente que o natural falhou, mas o espiritual não falha. Ele em Deus, orando, buscando, porque ele ia ao Getsemane orar. Ele falava com o Pai. Vencer a nós mesmos é tão difícil, né? Mas não é impossível. Basta você ser transparente. Basta você ser real. Ser verdadeiro. E Ele tem esse novo tempo para você, para a sua vida, para a sua história. Em nome de Jesus. Eu tenho minha necessidade, mas não largo meu foco. Meu foco, meu alvo é Cristo. Plenamente. Feliz com Ele. Eternamente com Ele. E eu pergunto a você, qual a promessa de Deus para a sua vida? Qual a promessa que você recebeu de Deus? O que você tem feito com essa promessa? O que você faz para você ativar essa promessa? A mesa, o que você compartilha das suas experiências, com seus filhos, na sua casa. Você conta para os seus filhos as promessas de Deus para você? Você conta para o seu marido, sua esposa, seus pais? Você acredita? A promessa de Deus. Ele fez uma promessa a Abraão, que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Você consegue perceber isso? Você consegue ver isso?
que como família você tem a bênção de Deus. Ele já te abençoou. O que era para ele fazer, ele já fez, agora eu é que preciso dar continuidade. Você consegue perceber isso? Que você é abençoada. Você é abençoado por Ele. Mas a minha descredibilidade de me ver e de saber quem eu sou, rouba-me a permanência na promessa. Rouba-me a permanência para eu viver aquela promessa. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus trouxe você aqui para dizer para você que a sua vida não é definida pelas suas emoções. A sua vida é definida pela palavra, pelas suas orações, pelas suas buscas diante de Deus. Tudo passa. A palavra de Deus diz em Mateus que tudo passa, tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. Se coloque de pé. Gideão fez uma experiência. Quis viver uma experiência diante de Deus. No separar dos 300. E Deus deu uma direção para ele de como ele escolheria a equipe que ia caminhar com ele. Quem trata todo mundo igual, acaba não tratando ninguém bem. Você precisa priorizar a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com Deus. Pessoas que não são decididas, que não sabe se bebe a água ou se olha quem está atrás. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: tem que ter sangue no olho, tem que ter vida, tem que ter garra, tem que ter disposição, tem que ter coragem. A vida com Deus é uma vida de decisão. Para viver uma vida andando pela verdade da palavra de Deus, eu preciso decidir quem eu sou e o que eu quero e para onde eu vou. Eu preciso saber de fato quem eu sou em Deus. Não dá para você ser um na igreja e ser outro dentro de casa. Não dá para você ser uma na igreja e ser uma outra no trabalho. Você precisa ser real. A palavra de Deus diz que os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza prospera. Saiba quem você é. Saiba a autoridade que Deus deu e dá a você pela palavra dele. Sabe? O bem maior. Pode se sentar para te despertar do sono.
o bem maior que alguém possa ter chama-se família. Família é meu tesouro maior. Eu não troco por nada. Eu paro tudo para atender. Um filho e uma filha. Sucesso sem sucessor tende a ser um fracasso. Quem você está preparando para dar continuidade ao que Deus começou na sua vida? Quem você está formando? Eu vi uma frase de um grande líder ministrando. Eu estava numa palestra e ele disse assim: o seu sucessor está dentro da sua casa e ele tem 25 anos a menos que você. Quantos anos você tem? Então dá tempo ainda de descobrir. Prepare, invista. Invista em pessoas. Invista. Projete. Projete seu esposo, projete sua esposa, projete seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos da juventude são como flecha na mão do argueiro. Você precisa incutir nos seus filhos que o melhor lugar da terra são para eles. São para o povo de Deus, são para os filhos de Deus, são para nós, a igreja do Senhor Jesus. Por muito tempo a gente perdeu porque tudo era pecado, tudo não podia. Dinheiro trazia depressão. Dinheiro é fruto do nosso trabalho. Dinheiro a gente soa para ter ele. Não vem de graça. Não vem fácil. Que vem fácil, vai fácil. A gente precisa trabalhar para ter. Eu não tenho que reclamar. Eu trabalho muito e meu patrão me paga e me paga muito bem. Eu não tenho que reclamar. Não tenho. Porque o dia que eu decidi servir a Deus, Ele disse para mim que não ia deixar faltar nada para mim. Até depois de 2 filhos homens, eu pedi uma filha, Ele me deu. Está com 18 anos, servindo aí na casa do Senhor. Está o do meio aqui, Felipe, um milagre de Deus. Quase perdi ele. Felipe foi uma promessa de Deus na minha vida. Deus falou que me daria um filho homem. E que Deus tem um chamado na vida dele. Que ele não era meu, era dele. Eu entreguei os meus filhos no altar de Deus. Meus filhos são de Deus. Tudo aquilo que entra no caminho dos meus filhos para tirá-los do propósito de Deus, Deus tira. E queira isso também para a tua vida. Tudo que entrar no teu caminho para te tirar do propósito de Deus, peça a Deus, tira, Deus. Se a sua vontade não for a minha, livra da minha. Mas faz a tua vontade na minha vida. Deus não criou filhos, não formou filhos para desonra. Deus formou você para honra. Deus formou você para honra. Você consegue entender isso? A autoridade, o legado dele sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios da palavra de Deus.
Com Deus não tem negócio. Ou você é ou você é. Não dá para ficar em cima do muro. Hoje eu toco, amanhã eu não toco. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou lá no pagode. Não é para God não, é para as músicas que você canta. A roupa que você veste. O que você ouve. A minha filha fala assim: mãe, ou está servindo o reino de Deus ou está servindo o reino das trevas. Não tem meio termo. Ou você está dizimando no reino e ofertando no reino, ou você está entregando aonde? Deus levanta reis e sacerdotes. Deus levanta reis, Deus abençoa pessoas para investir no reino dele. E onde você está investindo? O melhor e maior investimento que uma pessoa possa fazer é no reino de Deus. O pastor fez o desafio, né, das 12 horas, a gente pegar uma oferta para trazer ao altar de Deus. Todas as vezes que eu pego um envelope de oferta, eu entro nos desafios. Às vezes eu não tenho. Mas eu tenho fé. Eu sei o Deus que me garante. Eu sei que Ele pode me dar. Eu sei que Ele me abençoa. Envia mais clientes. Eu sou psicanalista, eu atendo. Envia pessoas que investem na minha vida. Eu não tenho o que reclamar de Deus. Aonde você está investindo? Sua fidelidade a Deus. Quem nos abençoa é Ele. Ou Ele não pode ser Deus do seu dinheiro? Você não pode servir Ele com o seu dinheiro. Não Deus do seu dinheiro. Se Ele não pode, se eu não posso servi-lo com o meu dinheiro, então não faz sentido eu orar para Ele me abençoar. Faz sentido? Deus me abençoa, mas se tu me der essa obra da igreja, isso não é comigo não. Trazei e fazei prova de mim. E eu entrei no desafio. O meu desafio, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Já trouxe meu dízimo, já coloquei no altar de Deus. Já coloquei a minha semente. Deus abençoa. Quando há liberalidade de coração. A oferta, ela precisa primeiro morrer. A semente, ela precisa primeiro morrer dentro do nosso coração. Aquele sentimento, né? O que o pastor está fazendo? Não mexe com isso não, gente. Quem cuida de pastor é Deus. Mexe com isso não, que você está traindo maldição para a sua vida. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Ele. Sabe? Na sua vida. Não só no seu dinheiro, porque aqui você recebe tanta palavra. Não tem como a gente negociar. Estamos num desafio. Seja apaixonado pelo reino de Deus. Assim como um dia você entrou aqui e Deus mudou a tua vida, quantas outras pessoas podem entrar também?
E assim como Thay, Valesca, Priscila, Tomás, subiram aqui para contar o testemunho deles, eles foram chamados no tempo certo. Não foram chamados fora do tempo. Todos eles deram testemunho de vida. Do que Deus fez, do que Deus está fazendo e vai fazer. Mas isso só depende de nós. Uma vida de ruína, miséria e pobreza. Na cruz de Jesus, nós temos liberdade disso. Somos livres disso. Chega de escassez. Chega. Uma certa vez, eu estava na minha casa. E eu dobrei os meus joelhos, eu fui orar a Deus. E eu disse assim: Deus, você disse para mim que eu teria para emprestar e não pedir emprestado. Como pode? A obra da minha casa está assim. Eu ainda não tenho piso na cozinha que eu queria. E comecei a falar. Eu sempre gostei disso. Eu pego meu quarto, dou aquela faxina boa. Agora não, que está ficando mais arrumado, já não sai tanto igual eu saía, né? Para fazer visita e tal. Mas agora a gente marca o horário, né? A gente cresce, a gente amadurece, a gente, né, não sai apagando fogo, sai correndo, não. Espera aí, vou fazer uma oração, mando um áudio, daqui a pouco eu estou chegando. E forro minha cama, põe aquele edredom mais bonito, mais cheiroso, joga um cheirinho de figo ali. E eu falo assim: Senhor, hoje eu quero conversar contigo. Eu quero que você venha aqui porque eu quero conversar. E ali ele veio, eu comecei a falar, e ele disse assim para mim: levanta e começa a profetizar tudo que você quer. E eu profetizei os pisos, profetizei a obra, os móveis, profetizei tudinho como eu queria. Aí voltei para o quarto de novo para continuar falando com ele, né, pastor? A gente tem os nossos segredinhos com Deus, né? O nosso jeito de orar, de falar com ele. Que ele sempre ouve a gente, né? Ele sempre está disposto a nos ouvir. E ali ele disse assim para mim: Vanilda, você viu como vai ficar a sua casa? Aí eu falei: vi, Senhor. Você não mandou profetizar? Eu profetizei. Aí ele disse assim para mim: pois bem, vai ficar do jeito que você viu, só que você não vai usar. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder. Aí ele falou assim: não vai, Vanilda. Sabe por quê? Porque você reclama muito. Você murmura muito. E procurei, cadê? Não vi. A Mari fica assim: mãe, o que você está vendo? A pessoa tem dom de visão aberta, ela vê anjos, vê, né? Vê só demônio não, vê anjo também. E ali, 2 meses, o pastor começou a fazer hora extra. A gente fez a obra em 2 meses. Paguei o ladrilheiro que eu queria. O cara era top, muito bom. Botou na cozinha tudo do jeito que eu queria. A casa ficou impecável. Aí quando estava terminando, a gente estava pintando a sala, já ia pintar o quarto. As crianças começaram com alergia, com a crise alérgica. E faz exame. Ó, cheiro de tinta, você vai ter que sair. Depois que a casa estiver pronta, senão você vai ficar gastando remédio. E fomos para a casa da mãe dele. Ficar uns dias até a casa pintar. Nunca mais voltei para casa. Nunca mais. Sabe onde está a casa? Está aqui. A gente vendeu ela e colocamos todo o dinheiro na obra aqui na casa do Senhor. Nós ofertamos ela no altar. Eu moro de aluguel ainda, mas eu estou no propósito da minha casa própria. Eu fiz o meu desafio da nossa terra. E eu vou dar o testemunho aqui nesse altar ou naquele ali, né? Que o pastor vai comprar ali, vai virar, vai ficar mais bonita ainda a igreja. Mas eu vou subir no altar de Deus para testemunhar a minha casa própria, que Deus vai me dar. Deus nos deu esse local aqui. Mas é uma vida de fidelidade, é uma vida de entrega. Deixa Deus, agir na sua vida. Seja fiel a Ele.
Confia no Senhor, as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Mas não pode haver murmuração. Está demorando, está findando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, Senhor, é tudo no teu tempo. É tudo no teu tempo. E Ele faz. Amém? Vamos nos colocar em pé. Construa um legado para a sua geração. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: eu vou construir um legado para a minha geração. Eles vão testemunhar da minha fé. Eles vão falar do meu Jesus. Eles vão falar de mim. Seus filhos, seus netos terão mais orgulho de você. Terão mais orgulho de você. Mãe como você, só você. Pai e mãe como você, só você. O melhor legado que um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia pode deixar são os princípios da palavra de Deus. Ensina eles a amar o Deus que você ama. Ensina eles a servir Jesus como você serve. Ensina eles a firmar os passos dele na casa do Senhor, na presença de Deus. Você vai ter a melhor família. Julho, o meu mês. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Deus tem honra para você. Deus tem honra para a tua geração. E ninguém vai impedir você de viver o que Deus tem para você, para a sua família, para a tua geração. Porque você já se posicionou. Você já decidiu. Eu e Jesus, e não abro mão dele por nada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa caminharemos com Jesus e viveremos eternamente com Ele. Somos lavados e redimidos e purificados, limpos, vivificados nele, para uma vida eterna, em nome de Jesus. Dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus pela sua vida. Adore a Ele, celebre, celebre. Você é filho, você é filha. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.